Olá pessoal, vamos começar aqui nossa aulinha de inglês, tá certo? Abordando o tema airport, certo? Para quem não sabe ainda, the airport seria o aeroporto, ok? Nesse tema aqui a gente vai ver algumas frases, vocabulários e os modal verbs, ok? Eu acredito que alguns desses vocês até já tenham visto, né? Alguns modal verbs, tá certo? Mas como a gente vai estar em um contexto diferente, talvez do já dado, né, a gente vai, digamos assim, aprimorar melhor esse conhecimentozinho sobre os modal verbs, tá certo? Bom, gente, a partir de agora a gente começa a nossa jornada, tá certo? Então aqui, ó, eu já começo com essa frasezinha, getting ready to travel, ok? Pronto para viajar. Então vai ser como se fosse uma jornada, certo? E em toda jornada que a gente vai fazer, a gente precisa de uma certa organização, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, por exemplo, é o de arrumar as malas. Ou seja, to pack significa arrumar as malas, tá? E o que é que a gente pode colocar nessa mala de viagem, né? Clothes seria roupas, né? Sunglasses, óculos, watch, relógio, hat, chapéu, blouses, ok? Blouses, map, underpants. Underpants seria essas roupas mais íntimas da pessoa, né? Claro que a gente tem que levar, ok? Então, como vocês podem ver aqui, a exemplo, a gente tem a imagem de uma mala, ok? Onde, né, a gente tem a demonstração do que a gente pode colocar dentro dela. Essa mala geralmente é aquela mala principal, é aquela mala maior em que a gente leva, ok? É essa mala que a gente chama de check baggage, ok? A gente vai ver mais à frente esse nomezinho e algumas particularidades sobre ela com relação à viagem, né? Então, ó, como nós temos aí to pack, o significado dessa palavra em inglês, tá certo? Seria arrumar as malas, tá? E as demais, como eu já falei para vocês, a tradução seriam os ingredientes, os objetos, as coisas que a gente coloca dentro dessa mala, né? Então, o primeiro ponto para a gente viajar seria arrumar as malas, ok? Então, vamos agora para o segundo ponto. Qual seria esse segundo ponto? How can you go to airport? Ok? Então, como é que você vai para o aeroporto? Então, existem várias formas de você chegar até o aeroporto, não é verdade? Então, aqui, ó, to go to airport significa ir ao aeroporto. As opções que eu coloquei são 4, tá certo? Mas isso é de cada um, não é verdade? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, tem gente que tem a opção de ir de carro. Então, ele vai de carro, né? Por exemplo, by car, ok? He by car. He goes, né? He goes by car, ok? He goes by car. A outra opção seria o ônibus. Então, ele vai de ônibus, né? Então, por exemplo, he goes by bus, certo? A outra opção seria o táxi, né? By taxi. E a terceira, by train, né? No caso, se você sair, né, daqui da sua cidade, de Carpina, por exemplo, você vai ter que pegar 2 transportes desses, que é o ônibus e o trem, ok? Esses daí são os mais, assim, em evidência, né? Os mais que a gente realmente pegaria para ir para o aeroporto. Claro que se você tem um carro, você vai de carro, ok? Essa preposiçãozinha aí, ó, by, significa de, por, tá certo? Por meio de, ok? Então, by car, by bus, by taxi, by train, seriam 4 opções em que você pode ir para o aeroporto. Então, lembrando, primeiro, first, nós arrumamos a mala. E como é arrumar a mala? To pack, ok? Colocando várias coisas, né? Vários objetos, roupas, tudo dentro da
mala. To pack é arrumar as malas, ok? Depois que você arrumar as malas, você vai fazer o quê? Ir para o aeroporto. E como é que você vai? Né? I go by car. I go by bus. I go by taxi. I go by train. Ok? Então essas 4 opções aí que eu estou mostrando para vocês, né? Pode servir de exemplos como meios para você chegar até o aeroporto. Certo? Próximo item, assim, a próxima sequência, né, depois que você vai para o aeroporto, que você chega ao aeroporto, não é isso? No caso, fazer o check-in, ok? Então, na hora do check-in, né, você vai ter que apresentar o passaporte, sua identidade, o Identity Card, certo? No caso aí, seria seu RG, ok? E depois apresentar o ticket, que seria o ticket que você comprou de viagem, certo? Então a gente tem alguns exemplos aqui, né? Mostrando algumas imagens na hora do check-in, certo? Você fica numa fila como essa, né? Aqui o detalhe, dependendo da sua empresa de aviação, é ela que vai fazer o seu check-in, ok? Então, se você vai viajar pela TAM, pela Gol, pela Azul, né? Qualquer uma dessas empresas, como eu estou falando, a daqui, né? De Pernambuco, que está acessível a gente. Então, onde você comprou a sua passagem, você vai viajar por qual empresa, né? Qual empresa, qual companhia de aviação, certo? Então, nesse caso aqui, se você vai viajar pela TAM, você vai fazer o check-in, né, no balcão da TAM, certo? E também eu coloquei aqui para vocês, para mostrar, né, essa maquinazinha aqui, ó, tá? British Airways, ok? Seria uma maquinazinha que ela vem fazer o seu check-up, ok? Sem precisar você ir para o balcão da empresa. Essa máquina aqui já é uma máquina da empresa, né? Em que você faz seu check-in, ok? Mostrando todos os documentos, não é isso? Passando seu cartão de crédito se precisar, tá? Então vamos aqui. Esse seria o terceiro ponto, né? A hora que você chega no aeroporto. Então você vai procurar o balcão de check-in. Check-in. A palavra check-in, né, na verdade, ela significa verificar, um tipo de verificação, certo? Apresentar-se à empresa, verdade? No momento em que você chega, tanto no hotel como no aeroporto, você vai fazer o seu check-in, ok? É o processo de verificação dos seus dados, ok? Para ver se confere, né? Próximo passo seria o embarque. Okay? Depois que você faz o seu check-in, você fica de olho, né, nos horários de sua viagem em um painel que existe no aeroporto, e quando chegar a hora da viagem, você vai embarcar. Na hora de embarcar, você tem que apresentar o seu ticket, que é o ticket da viagem, e apresentar o passaporte, ok? Isso tudinho para você viajar para os Estados Unidos. E aqui nós temos, por exemplo, types of luggage, tá certo? Seriam os tipos de bagagem. Então, essa bagagem que ele está informando aí, ó, checked baggage, seria aquela bagagem maior em que vão todas as nossas coisas, aliás, a maioria das coisas, né? Vai perfume, vai relógio, vai óculos, vai roupa, vai às vezes livro, né? Book dentro dessa mala. É uma mala de certa forma até pesada, ok? Por isso que ele diz o seguinte aqui, ó: on international flights, nos voos internacionais, you are usually allowed to check in 2 medium-sized bags weighing 23 kg each. Ou seja, nos voos internacionais, você geralmente é permitido a você levar pelo menos 2 dessas bolsas, né, pesando cada uma
23 quilogramas, ok? Então, se por acaso passar que seja 1 grama, né, nessas bolsas, você vai ter que pagar um dinheirinho a mais aí, uma multazinha, tá certo? Para poder passar com essa mala, ou não vai viajar. Então, checked baggage seria aquela mala maior, em que comporta mais coisas, mais elementos dentro dela, tá certo? A segunda mala que eu vou mostrar para vocês é essa de mão, ó. Carry-on luggage, né? Carry-on luggage seria bagagem de mão, ok? Aquela que a gente tem ela em mãos e sai arrastando no carrinho, né? Como se fosse um carrinho puxando ela. Então, esse tipo de bagagem deve pesar em torno de 5 a 10 quilogramas. Esse de 5 a 10 quilogramas vai depender muito da companhia aérea, ok? Airline, pessoal, aqui, ó, airline, certo? Significa companhia aérea, tá certo? Companhia aérea, airline, ok? Então, dependendo dessa companhia aérea, a gente vai poder ter de 5 a 10 quilogramas, ok? Esse é o peso que ela pode embarcar. Então, aqui eu também tenho outros tipos de bagagem, ok? Como essa duffel bag, eu acredito que alguns de vocês devem ter em casa, familiares, né? Duffel bag é um tipo de bolsa maior, né? Em que cabe até uma quantidade de coisinhas dentro, né? Pode pente, pode também perfume, etc, né? Roupas, né? Alguns acessórios assim de roupas menores, tá? Que ocupem menos espaço, né? E que caibam dentro dessa bolsa. Duffel bag, ok? Temos embaixo aí a backpack, tá? Backpack nada mais é do que mochila, certo? Backpack. Back lembra o que? Costa, ok? Pack, pacote ou mochila, né? Então, juntando aí a palavra back com pack, fica backpack, que significa mochila, tá? A gente vê demais nos aeroportos. E temos aí, por exemplo, purse, que seria um tipo de bolsa, né? Bolsinha particular, tá certo? Que você pode levar também, ok? Para viagem. Só que todas essas bolsas, pessoal, essas bagagens, né, elas vão ser pesadas, tá certo? Então, dependendo da companhia aérea, elas vão estipular um valor, né, de peso para elas poder seguir viagem no total. Até porque o avião também não suporta além do peso que pode levar, né? Na verdade, ele leva toneladas, ok? Então, essa bolsa menor, a gente chama ela de purse. Purse. A maior, aqui de cima, duffel bag. Duffel bag. E a de costa, que vocês também levam para a escola, chamamos ela de backpack. Ok? Então, vamos ver aqui alguns itens que são restringidos ou proibidos. Ok? Então, medicações, bebidas alcoólicas, comidas in naturas e armas. Então, esses itens aí, tá certo? Com relação a eles, alguns podem ser restringidos e outros podem ser proibidos, não é? Quando eu restringo alguma coisa, não é que eu não esteja impedindo dele passar, eu estou botando barreiras para que ele possa passar, tá certo? Já o proibido é aquilo que realmente não pode ser, você não pode viajar com eles, tá certo? Então aqui embaixo, nessa partezinha que diz Pieces of Device, tá? Pieces of Devices seria conselhos, mas é nesses conselhos aí que a gente vai ver duas coisas, ok? O sentido dessa palavra restricted ou prohibited, tá certo? Prohibited, né? Então, essas duas palavrinhas aí a gente vai ver aqui, né?
exercitando aí o sentido delas dentro dessas frases abaixo. E outra coisa também que a gente vai ver nessas frases é a questão dos modal verbs. Veja que nessa primeira frase aí eu tenho um modal verb, não é? Vamos ver aqui, é a palavrinha should. Veja o que ele diz aí na frase. You should have a prescription in English for your medication, tá? Então esse should, certo, pessoal? Ele significa como se fosse não uma ordem, tá certo? Não como se fosse uma ordem, mas talvez como uma obrigação. É um dever que a pessoa tem, né? Você tem um dever de ter isso daqui. Ou você não vai poder, né? Como é que se diz? Viajar com esse objeto, essa coisa, certo? É um dever. Mas esse dever aqui, pessoal, de certa forma, ele não é uma exigência, tá? É uma obrigação que a pessoa tem que ter, tá? Should significa dever. Pense que eu digo assim para você. You should see your doctor. Você deve ver, ou se deve, como se diz, entrar em contato com o seu médico. Digamos que você esteja doente e eu diga essa frase para você. You should see your doctor. Você deveria ou deve ir ao médico. Então perceba que esse should aqui, nesse sentido, né, de dever, ele está mais como uma sugestão, tá? Ele está mais aqui como uma sugestão, tá certo? Do que uma obrigação, né? Agora veja essa frase aqui de baixo. You mustn't. O mustn't, na verdade, é também um modal verb, tá? Vou escrever aqui, ó. O must, na verdade, ele é um modal verb, certo? Está saindo meu ruimzinho porque nós não temos o artifício para melhorar. Então, must seria um advérbio, ou seria um modal verb, ok? E esse must, geralmente, ele é compreendido como uma obrigação, tá certo? É como se fosse uma obrigação. Você tem que realmente fazer a coisa, tá certo? Uma obrigação. Está saindo horrível aqui a letrinha. Obrigação. Obligation. Tá? Como se fosse uma obrigação. Então vamos ver o que é que diz aqui essa frase embaixo com o must. You mustn't enter the U.S. with liquor that is more than 7 alcohol content. O que é que ele quer dizer aqui? Que você não deve. Vocês estão vendo aqui essa abreviação N e T aqui, né? N e T significa o not. Então, se eu digo aqui que o must significa tem, né, aquela obrigação, você deve realmente, tá certo? Obedecer. Então, no caso aqui, você diz o quê? Você não deve entrar nos Estados Unidos com qualquer líquido que tenha mais do que 70% de teor alcoólico, ok? Então, com relação a esse must e esse should, tá certo? Entre esses dois, a gente vai perceber o quê? Você vai perceber que o must, ele tem um tom, né, de obrigatoriedade mais forte de quando você tem que realmente fazer, tá certo? Então, quando ele diz que você não deve entrar nos Estados Unidos, tá? É porque você realmente não vai entrar com nenhum licor, líquido que diga, que tenha mais do que 70% de teor alcoólico, ok? Então, se sua bebida que você está levando, ela tiver mais do que 70%, né, de teor alcoólico, você não vai entrar, certo?
Nesse caso aqui também, tanto em cima como embaixo, a gente percebe o quê? Uma restrição ou uma proibição. Esses itens, né? Medicamento, medication, e a bebida alcoólica, elas estão restritas ou elas estão proibidas, né? Restricted ou prohibited. Então, a gente vai perceber que há uma restrição. Se fosse uma proibição, ele nem ia permitir, ele não ia nem permitir, digamos assim, argumentação alguma para que você pudesse entrar com dessas coisas, né? Da bebida e da medicação, esses produtos, ok? Veja aqui embaixo, na última linha, tá certo? Na última linha, que diz assim, you must também, you must, tá? Esse you must também está no mesmo sentido de must, sendo na forma negativa, no mesmo sentido daquela obrigação certa, né, ferrenha, que você tem que realmente cumprir com aquilo da lei, tá certo? Então o must aqui, nesse caso, nessa frase aqui, que a gente vai ler, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, you must bring any weapon or sharp object that can be used as weapon in your carry-on luggage. Então ele quer dizer o quê? Que você não deve levar nenhuma arma ou objetos cortantes que possam ser usados como armas em sua bagagem de mão. Então nesse caso aí, pessoal, a gente não tem escolha, tá certo? Esses objetos, armas, eles não podem entrar. Não há nenhuma janela, né, dando assim uma opção para que você possa entrar com eles. Então ele não entra de jeito nenhum tipo de objeto cortante, nem arma. Então nesse caso aí, né, há o que? Uma restrição ou uma proibição? Uma proibição, ok? Não há chance alguma de você entrar com um desses objetos no país. Já é o contrário das duas frases de cima, quando você pode entrar com o medicamento ou a bebida alcoólica, desde que eles tenham, né, os seguintes requisitos, não é? Por exemplo, a prescrição, né, a receita tem que estar em inglês para medicamentos e a bebida não ultrapassa 70% de teor alcoólico. Aqui embaixo, né, you must bring any weapons or sharp objects, tá? Nenhum desses objetos pode entrar, ok? Não há restrição alguma, há sim uma proibição, ok? Então aqui o terceiro, né, modal verbos que a gente está vendo seria o might, ok? O might é o mesmo que o can. Não sei se vocês estão lembrados desse modal verbo, can. Estou até desenhando, tentando desenhar aqui esse can. C-A-N. Olha como ficou lindo. Então aqui, can é a mesma coisa que might, certo? E significa o que? Poder, tá certo? Ele diz o que? Você pode levar, né, comidas processadas e comercialmente lacradas, tá certo? E admissível. Na verdade, ele quer dizer o que aqui? Que a gente pode levar essas comidas, né, comercialmente lacradas, com selo, embaladas, né? Mas veja que ele usa nessa frase o might. O might vai estar aqui. Eu vou fazer uma relação aqui. O might é um modal verbs, tá certo? Onde está o might aqui? O might. Ele vai ficar aqui, esse might, esse modal verb, abaixo de outro modal verbo, que é o modal verbo may, tá? May.
may. Isso daqui é um Y, tá, gente? May, tá? Então, eu tenho o can, certo? Quando eu quero mostrar, por exemplo, que eu posso realmente fazer, ou que alguma coisa pode realmente acontecer. A gente aqui vai ter 100% de chances, ok? A gente vai ter 100% de chance que a coisa aconteça, tá? Já com o may, vai ser um posso, um pode, certo? Mas que a gente não vai ter 100% de chance, mas digamos que 50% de possibilidade que a coisa aconteça ou que a gente realmente possa. A gente só tem 50% do poder para que aquela coisa possa acontecer, tá? Já o might, pessoal, eu tenho apenas o que? 10% que alguma coisa que eu vá fazer ela possa acontecer. Então, quando eu coloco o might aqui nessa frase, you might take processing foods, tá? Você pode levar, você não tem a total liberdade de levar todos os produtos, certo? Porque esse might aqui, ele te dá um poder apenas de 10% para que tu possa levar as tuas coisas. Tu não tem total liberdade para levar as tuas coisas. Se ele dissesse assim, you can take, certo? No lugar do might, aí sim, ele estava te dando total poder para você levar essas coisas para onde você quisesse. Então o might, ele significa ele tem um sentido de poder, mas não um sentido de poder total. Você só tem 10% de poder, certo? De fazer alguma coisa. Então isso pode acontecer ou não pode acontecer, tá certo? Na outra frase ele diz a general rule, né? As general rule, em regra geral, bakery, condiments, vinegar, oils, packaging, spice, honey, coffee, fish, tear, and baby formula are admissible. Admissible quer dizer que essas comidas, né, esses condimentos, óleos, especiarias, spices, certo? Mel, café, são admissíveis, ok? Mas a gente tem que olhar o seguinte, essa frase anterior, o que é que ele diz nessa frase anterior? Que nós só podemos levar essas coisas, todas essas coisas, quando a comida for processada, ou seja, industrializada e comercialmente embalada, selada, certo? Então, dessa forma, esses ingredientes podem ir em viagem. Caso contrário, não pode. Por exemplo, no caso de uma fruta, né? Fruta, por exemplo, você não pode levar. Uma carne fresca você não pode levar, ok? Só se tiver totalmente processada, embalada direitinho, com selo, organizada, né? Em um determinado ambiente, né? Uma determinada bagagem, ok? Aí você vai poder levar, ok? E também lembrando de não passar do peso, né? Nas bagagens. Então, pessoal, revendo aqui, não é isso? O should significa, é um modal verb que significa dever, mas ele tem um sentido de sugestão, de sugerir que a gente ou você faça alguma coisa. O must, ele já é diferente. Ele já tem um sentido de dever, certo? Mas de um dever que tem que ser cumprido, ok? Seja ele negativo ou positivo. No caso aqui, em ambas as frases, ele botou must, ou seja, must not, tá certo? Must not, tá? Você não deve. Então aqui ele vai estar com um sentido negativo, esse must. E o might, né, que tem relação com o verbo can, porque significa ambos poder, né, poder fazer alguma coisa, tá certo? Mas que o might não te dá
digamos assim, no sentido de poder fazer tudo, ok? Você pode fazer, mas em parte. Você não tem esse poder todo nas mãos para fazer o que você quer, ok? Can, may e might significa a mesma coisa, poder. Veja a frase. You might take. Você pode levar, certo? Mas não é um poder, né, exacerbado, um poder que você realmente tem para fazer o que quer, beleza? Então, nessa página aqui, a gente viu esses modal verbos e viu também algumas palavrinhas, né, que seriam esses items, ou seja, itens, né, restritos ou proibidos, ok? Lembrando que medicações, bebidas alcoólicas, elas são restritas, beleza? Fresh food também, mas armas, elas são o quê? Weapons, certo? Weapon, elas são proibidas, ok? Prohibit, certo? Vamos dar sequência, né? Quais são esses objetos cortantes que a gente não pode levar em nossas malas? Needles, significa agulhas, needles, tá? Scissors, seria tesoura, scissors, tá? Knife, seria facas, faca no caso. E pen knife, seria canivete. Então perceba que todos esses, na verdade, são objetos cortantes. E esses objetos não são permitidos estar em nossa bagagem para viagem, tá certo? Então aí, gente, a gente pode até, eu acho que eles consideram isso daí como armas, tá certo? Armas brancas, né? White guns ou white weapons, ok? Quando a gente coloca esses objetos em nossa bagagem, our baggage, né? Quando vai passar pelo scan naquela máquina lá, que passa o raio-x nela, eles vão verificar se há esses objetos. E se houver, eles vão chamar você e você vai ter que responder por eles, né? Então vamos ver aqui mais outros objetos. Com relação a dinheiro, claro, você pode levar de variadas formas, né? You can, olha o can aqui aparecendo, pessoal. Can, aqui o can, tá certo? Você pode, veja a diferença. Aqui, ele jamais iria colocar o might. Você poderia levar dinheiro. Não é poderia, você pode, você tem que levar, tá? Porque se você não levar dinheiro nenhum, você não vai entrar no país, ok? Então, digamos que esse dinheiro seria uma questão obrigatória. Você tem que levar, tá certo? Você pode levar, você tem total liberdade em levar a quantia que você quer, tá certo? Aí, no caso aqui, nós temos cash, esse dinheiro aqui, a gente chama de cash, tá certo? Cash. C-A-S-H. Cash. Cash. Já esse, que parece uma cédula em dinheiro, nada mais é do que um cheque viajante. Isso daqui, ó. Traveler's check. Tá certo? Seria um cheque de viajante. Então você consegue isso daqui, né, ou no país que você vai viajar ou na embaixada, eu acredito, tá? E aqui nós temos os tipos de cartões que você pode levar também. Hoje em dia nós temos debit card e credit card em um cartão só, não é verdade? Então você pode levar também esses cartões aqui, debit and credit card, seriam os cartões de crédito, beleza? Vamos ver aqui. You can take liquids, ou seja, você vai poder levar esses tipos de líquido. Mouthwash, seria enxaguante bucal, não é? Water bottle,
Então, água, né? Garrafa de água. Aqui, veja que a garrafa está lacrada, né? Está selada, ok? E desse tipo daqui, de material, você pode levar em sua viagem, ok? Por exemplo, uma fruta, ela pode se deteriorar e ela não vem embalada muitas vezes. Então você não pode levar fruta, ok? Já que não, embaladinha, fechadinha, lacrada, você pode levar a água, né? Deodorante. Então, desodorante também você pode levar, ok? Então, gente, vê os nomes aí, tá certo? O vocabulário, né? Mouthwash seria enxaguante bucal. Como assim, professor? Washing, se eu pegar essa palavrinha aqui, ó, wash, se chama enxaguar, tá certo? Mouth, boca. Então, enxaguante bucal, né? Water, você sabe que é água. Bottle seria garrafa, né? Então, garrafa d'água, ok? Água, por incrível que pareça, vai ser o adjetivo, né? Porque vai estar caracterizando a garrafa, né? Aqui, ó, deodorante, tá? É um nome até parecido um pouco com o português. Deodorante. Deodorante, no caso, tá? A pronúncia seria deodorant, tá? Seria desodorante, né? Então, quando você quiser falar esses termos por aí, você já sabe como pronunciar e falar, ok? E aqui eu tenho uma atividadezinha, né, para vocês fazerem, tá certo? Ligando aqui os termos que a gente já viu anteriormente. É mais tipo um check and line, ou seja, é uma forma de você averiguar o que você conseguiu absorver do nosso assunto, tá certo? Como eu falei para vocês, essa primeira parte, né, do nosso assunto, ela veio em cima mais de vocabulário e modal verbs, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, a palavra airline, que eu falei bem no comecinho para vocês. Então, airline, o que significa a palavrinha airline, né? Então você vem aqui desse lado e sai enumerando, beleza? No caso aqui, ó, eu vou ligar, tá? Mas pode ter um número aqui, ok? Então, airline, tá? Significa companhia aérea. No caso para vocês vão enumerar e não ligar, certo? Not to link. E vocês vão apenas just number, ou seja, numerar, tá bom? Então vocês vão numerando aí, ó, de 1 até 12, fazendo a relaçãozinha aí. A segunda parte do exercício, ele vem pedir para que você preencha essas lacunas aí com o termo que está faltando, com o termo que é a tradução dos que estão em negritos aí na frase em português. Então veja, pack your bags careful. Então faça suas malas com cuidado. Foi isso que ele quis dizer aqui, ó. Pack your bags careful. Então faça suas malas com cuidado. And significa e. Aí agora tem esse espaçozinho que ele quer saber o que significa pésias, certo? Na verdade, você só precisa trabalhar até aqui, ó, o verbo pesar. Como é o verbo pesar em inglês, né? Será que eu tenho aqui na parte anterior do nosso exercício, tá? Deixa eu ver. Pesar. Eu tenho a palavrinha pesar aqui, mas ela vai estar ligada a qual dessas em inglês? Essa daqui, ó. To weight seria pesar. Então, como você já respondeu primeiro esse exercício e já sabe que to weigh seria pesar, não é verdade? Aí então você agora vem para cá e vai escrever a palavrinha aqui, weight, certo? Weight, né?
Então a frase ficaria: pack your bags carefully and weigh them before leaving home. Tá certo? Esse as aqui que vocês estão vendo não faz parte do verbo, ele é o complemento do verbo. E esse as, essa palavrinha aqui, ó, as, ela vai significar essa daqui, them, tá? Them, weigh them, ou seja, pese-as, certo? Então, no decorrer aqui do exercício, vocês vão fazer essa atividadezinha substituindo, né, esse nome, substituindo não, traduzindo esse nome que está em negrito e colocando eles aqui, né, na lacuna em inglês, tá? Ele quer a frase em inglês, tá bom, gente? Então, esse é o nosso material, ok, de estudo, primeiro material nosso de estudo, ok? Vocês vão fazer esse exercíciozinho e depois a gente vai dar continuidade com esse mesmo vocabulário e mais algumas coisas mais, inclusive falando sobre os modal verbs, tá certo? E além de outras coisas mais, beleza? Até a próxima.